eu sou o bom pastor, eu sou o caminho da perfeição infinita, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o segredo da vida eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Pai infinito dos meus filhos limitados, eu sou a cepa verdadeira e vós os sarmentos, eu sou a esperança de todos aqueles que conhecem a verdade vivente, eu sou a ponte viva que une um mundo ao outro, eu sou a união viva entre o tempo e a eternidade. Depois de uns minutos de silêncio, o Galileu pediu aos seus homens que se levantassem e, um a um, abraçou-os. Quando chegou a mim, os seus olhos estavam marejados de lágrimas. Pouco depois, o grupo regressou ao acampamento. David, Zebedeu e João Marcos aproximaram-se de Jesus e tentaram inutilmente convencê-lo a que se afastasse de Jerusalém. A partir daqueles instantes, quase meia-noite, o habitual bom humor do rabi desapareceu. Com palavras entrecortadas de profunda emoção, o mestre rogou aos discípulos que fossem dormir. Contrariados, os apóstolos foram se acomodando na tenda e nos seus lugares habituais de repouso. Mas, enquanto o Nazareno pedia a João, a Tiago e a Pedro que permanecesse um pouco mais com ele, Simão, o zelota, dirigiu-se com grande cautela a um dos lados da tenda dos homens, e abriu um grande fardo. Eram espadas. Os 8 apóstolos restantes atenderam ao chamamento do zelota e guardaram as armas. Todos menos um, Bartolomeu. Este, repudiando o equipamento de combate, exclamou: Irmãos meus, o Mestre disse-nos muitas vezes que o seu reino não é deste mundo e que os seus discípulos não devem combater com a espada para o estabelecer. Em minha opinião, acredito e penso que o Mestre não precisa que empreguemos armas para o defender. Todos fomos testemunhas do seu poder e sabemos que pode defender-se dos seus inimigos se o desejar. Se não quiser resistir é porque esta linha de conduta representa o seu intento para cumprir a vontade do Pai. Pela minha parte rezarei, mas não empunharei a espada. Ao ouvir Bartolomeu, André devolveu a sua arma. Se não me enganava, naquele momento eram 9 os apóstolos que cingiam uma espada. Todos menos Bartolomeu, André e João, ainda que deste último não estivesse muito certo. Por fim, francamente esgotados, os apóstolos e discípulos retiraram-se, estabelecendo um rigoroso sistema de vigilância, com turnos de 2 homens armados às portas do acampamento. Pelo que pude deduzir, o grupo estava persuadido de que a detenção do mestre pelos chefes dos sacerdotes não seria levada a cabo antes da manhã seguinte. E adormeceram com a intenção de se levantarem muito cedo, preparados para o pior. João, Pedro e Tiago tinham se sentado em volta da fogueira e esperavam Jesus. Este chamara David e Zebedeu, pedindo-lhe um mensageiro mais veloz. Regressou dali a pouco com um tal Jacobo, que desempenhara as funções de correio noturno entre Jerusalém e Betsaída. E o Nazareno disse-lhe: Vá imediatamente à casa de Abner, em Filadélfia, e diz-lhe o seguinte: o mestre envia-te os seus desejos de paz. Diz-lhe também que chegou a hora em que serei entregue aos meus inimigos e morto. O emissário empalideceu, mas Jesus continuou sem se alterar. Diz-lhe igualmente que ressuscitarei de entre os mortos e que lhe aparecerei antes de regressar para junto de meu Pai. Então lhe darei instruções sobre o momento em que um novo instrutor virá morar nos vossos corações. David e eu entreolhamo-nos. Jesus rogou então a Jacobo que repetisse a mensagem e, uma vez satisfeito, despediu com estas palavras: Não temas. Esta noite, um mensageiro invisível correrá a teu lado. Enquanto Zebedeu preparava a partida do correio, Jesus dirigiu-se aos gregos que acampavam junto da cuba de pedra do lagar e despediu-se deles. Eu permaneci sentado muito perto de Pedro, João e Tiago. Os apóstolos, apesar dos seus esforços para se manterem acordados, começaram a baixar as pálpebras e a cabecear. O mestre regressou para junto da fogueira e, quando se dispunha a afastar-se com os seus íntimos para o interior do olival, David reteve uns instantes. Com voz trêmula e os olhos a chorar, conseguiu por fim dizer-lhe: Mestre, tive uma grande satisfação em trabalhar para ti. Meus irmãos são teus apóstolos, porém, alegro-me por te ter servido nas coisas menores.
Lamentarei com todo o meu coração a tua partida. As lágrimas acabaram por rolar-lhe pela cara curtida. E o Galileu, sem poder conter o seu amor por aquele homem prudente e eficaz, agarrou-o pelos ombros, dizendo-lhe: David, meu filho, os outros fizeram o que lhes ordenei. Mas, no teu caso, foi o teu próprio coração que respondeu e serviu com devoção. Tu também virás um dia servir a meu lado no reino eterno. E antes de se separar definitivamente do mestre, David confessou-lhe que dera ordens para que a sua mãe e a sua família se dirigissem a Jerusalém. Jesus não pareceu muito surpreendido. Um mensageiro comunicou-me, concluiu, que, esta mesma noite, chegaram a Jericó, e que amanhã cedo estarão aqui. O Nazareno olhou e respondeu: David, que assim seja. E, unindo-se aos 3 apóstolos, que esperavam junto do olival, perdeu-se na escuridão da noite. A grande tragédia estava prestes a começar. 7 de abril, sexta-feira. Um silêncio estranho caíra sobre o acampamento. Eu sabia que aquela não ia ser uma noite como as anteriores, mas, apesar disso, notei no ambiente uma espécie de turbulência. Como se milhares de fantasmas, talvez esses mensageiros invisíveis a que Jesus se referira, pairassem sobre as copas das oliveiras, agitando fracas línguas de fogo, diante das quais eu permanecia. E um calafrio correu-me pelas costas. O acampamento dormia quando, à meia-noite, e uma vez que Jesus e os seus 3 discípulos tinham desaparecido entre as oliveiras, me levantei, avisando Eliseu de que me dirigia para o extremo norte do jardim. Com um relancear de olhos percorri as tendas, o tanque, os corpos adormecidos dos gregos e, uma vez certo de que tudo estava calmo, encaminhei os meus passos para o muro que limitava o jardim pelo lado oriental e que eu já explorara na minha primeira visita à herdade de Getsemane. Antes de desaparecer na subida do monte, David e Zebedeu anunciaram-me que de mútuo acordo com João Marcos, levariam a cabo um turno adicional de vigilância. Ele nas proximidades do cume do Monte das Oliveiras, cobrindo assim o flanco oriental do acampamento, e o rapaz na caminho que serpenteava junto à porta de entrada do jardim, para ir terminar na ponte sobre o barranco do Cédron. Desta forma, se a guarda do templo tentasse assaltar o refúgio do Nazareno, pelo caminho mais curto, o de Cédron, ou pelo cimo do Monte das Oliveiras, João, Marcos ou Zebedeu poderiam dar alerta. Mas os acontecimentos iam desenrolar-se de outra forma. Lentamente, procurando ocultar-me entre o arvoredo, fui avançando para a gruta, sem perder contato, em momento algum, com o parapeito de pedra. De acordo com os objetivos de Cavalo de Troia, a minha observação daquilo a que os cristãos chamavam a oração do jardim devia efetuar-se sem que os seus protagonistas tivessem conhecimento ou suspeitassem da minha presença. Para isso, tinha de saber com precisão em que lugar permaneceriam os 3 apóstolos e onde pensava orar o Mestre. Se, como supunha, Jesus elegia as proximidades da gruta, o meu esconderijo seria precisamente aquela parede que cercava a propriedade de Simão, o leproso. Eliseu tinha razão. Tal como me avisara horas antes, a forte perturbação nas altas camadas da atmosfera, a leste da Palestina, começava a notar-se sobre Jerusalém. Um vento cada vez mais insistente e tempestuoso agitava as árvores, assobiando como um lúgubre presságio por entre as ramadas retorcidas e as raízes das oliveiras. A canafístula que crescia junto da caverna castanholava cada vez com mais força, ajudando-me a orientar-me. Ao alcançar o fundo do jardim descobri imediatamente a figura do Galileu, de pé e de cabeça baixa, quase apoiada no peito. Encontrava-se, efetivamente, a 4 ou 5 metros da entrada da gruta, a meio da reduzida clareira entre o olival e o rochedo. Aos pés do mestre uma daquelas camadas de calcário que a lua cheia iluminava. Sem perder um minuto, saltei para o outro lado do muro e, arrastando-me sobre as ervas, rodeei a caverna, postando-me atrás da enorme canafístula. Dali, perfeitamente oculto, pude acompanhar, passo a passo, todos os movimentos e palavras de Jesus de Nazaré. A claridade da lua permitia-me ver a figura do mestre facilmente.
No entanto, precisei de habituar os olhos à escuridão que dominava a massa das oliveiras para descobrir, por fim, as silhuetas de Pedro, João e Tiago. Os discípulos tinham se sentado na terra, acomodando-se com os seus mantos entre as últimas árvores, a pouco mais de uma trintena de passos do ponto onde o Nazareno permanecia. Daquela distância, e apesar dos meus esforços, não pude confirmar se encontravam adormecidos ou não. Passados 15 ou 30 minutos, deduzi que pelo menos 2 deles deviam ter mergulhado num profundo sono, a julgar pelas suas posições, totalmente deitados no solo, e pelos inconfundíveis roncos de Pedro. Um terceiro, no entanto, estava encostado ao tronco de uma das oliveiras e eu não podia jurar que estivesse dormindo. De repente, quando me encontrava atarefado a preparar a vara de Moisés, o rangido de ramos sobressaltou-me. Voltei-me, a uns 10 ou 15 metros, os meus olhos ficaram presos a um vulto branco que se deslizava por entre os arbustos, aproximando-se. Peguei no cajado em atitude defensiva e, com os joelhos por terra, dispus-me a repelir o ataque daquilo que, no primeiro instante, identifiquei como um estranho animal. Mas, quando aquela coisa estava quase ao alcance da minha vara, parou. Era o jovem João Marcos. Respirei fundo, fazendo-lhe um sinal para que continuasse agachado. O rapaz chegou junto de mim, explicando-me ao ouvido que tinha abandonado a sua guarda por querer estar perto do mestre. Não me atrevi a sugerir-lhe que regressasse ao caminho, mas, dadas as circunstâncias, pedi-lhe que ficasse comigo e no mais absoluto silêncio. Ao ver Jesus em atitude de oração, Marcos entendeu e fez-me um gesto de aprovação.